Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado aí pelo Brasil e pelo mundo inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho aí sobre a situação interna do Vasco após a classificação suada ontem nos pênaltis, né? E principalmente sobre um fator ali que chamou muita atenção, né? As atitudes do atacante angolano Lloyd Augusto, que começam a gerar muita preocupação interna dentro do Vasco, né? Parece que hoje aí houve uma reunião ali tendo ali representantes do jogador, da diretoria e também até mesmo da comissão técnica do Vasco, né, para discutir um pouco ali essas atitudes, o que a gente pode fazer para de repente solucionar esses problemas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre o clássico contra o Fluminense nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro e também vamos trazer detalhes aí sobre duas negociações que podem culminar aí em saídas de jogadores do Vasco, né? Um goleiro e um atacante. Então a gente vai trazer todos os detalhes aí sobre essas negociações e também vamos falar sobre essa chegada aí do novo executivo, né? Dois nomes ganham muita força dentro do Vasco e o mais interessante, né? Dois nomes que já trabalharam no clube, né? Um pouco mais aí recentemente, né? Aí nas últimas temporadas e o outro que trabalhou há algum tempo atrás. Então a gente vai trazer detalhes aí sobre essas negociações. Primeiramente quero convidar todos vocês que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscreverem lá embaixo naquele botão vermelho escrito inscreva-se, né? Vem fazer parte aqui da nossa família que todo dia tem vídeo, tem live aqui para vocês e peço também a sua colaboração deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, no nosso vídeo que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso canal. Combinado? E antes de começar o vídeo, lembrar a galera que está precisando de uma grana, né? Tá precisando aí de algum dinheiro para pagar uma dívida, fazer uma obra aí na sua casa, ou enfim, fazer alguma coisa importante que você precisa fazer com uma grana, que a empresa Mais Ágil ajuda você a sacar o seu fundo de garantia, né? O seu FGTS de forma antecipada. Só você mandar uma mensagem para eles nesse número que está aqui na tela agora, que em menos de 24 horas você consegue ter acesso a essa grana, beleza? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre o clássico, né, desse sábado aí contra o Fluminense. O Vasco vai encarar o Fluminense aí, né, que tá vivendo também um período complexo dentro das Laranjeiras, também trocou de treinador, a torcida tá reclamando muito do elenco do Fluminense, né, o elenco do Fluminense pro jogo contra o Vasco não vai ter 5 jogadores considerados titulares aí, o Canóbio, o Cano, o Lima, enfim, alguns outros ali, né, que o Fluminense não vai poder contar, então o Fluminense vem pressionado, vem realmente aí com muita pressão externa, principalmente da torcida que está cobrando a diretoria por reforços aí, até porque tem um Mundial de Clubes pela frente, né? E o Vasco que vem num momento ali diferente, né, cara? O Vasco teve a troca de treinador que foi muito pedida pela torcida, chegou um cara ali que no começo foi um pouco contestado por alguns torcedores, mas caiu rapidinho, né, nas graças do torcedor nos 2 primeiros jogos, né, mesmo perdendo pro Lanús. O Vasco já mudou uma atitude, né, um time com mais toque de bola, depois venceu muito bem o Fortaleza e ontem, né, o time acabou não tendo uma grande atuação, mas assim mesmo conseguiu a classificação nos pênaltis, né, tendo ali o Léo Jardim como um grande herói. Então pro jogo contra o Fluminense, o Fernando Diniz provavelmente vai oxigenar esse time, né, vai fazer algumas mudanças ali estruturais ali na equipe, até porque ficou claro ontem que ainda está faltando muito ali a parte física, né? Ontem ali o time do Vasco morreu já no primeiro tempo, né? Foi ali muitas vezes dominado pela equipe do Operário, que fez um bom jogo, diga-se de passagem, né? Com alguns destaques ali para alguns jogadores. E obviamente, né, o Vasco vai ter que, enfim, voltar a ser aquele Vasco do jogo contra o Fortaleza. Lembrando que nós já temos um desfalque confirmado. Felipe Coutinho não joga, está suspenso, né? Então o Fernando Diniz ainda não confirmou se vai contar com o Payet ou não, mas mesmo que o Payet possa ir para o jogo, eu não acredito que ele seria o titular da partida, né? Então o Fernando Diniz vai ter aí amanhã e sexta-feira para trabalhar, conseguir aí estudar o Fluminense, que ele conhece muito bem, até porque foi o último clube que ele trabalhou, e montar esse time aí para conseguir uma grande vitória no Maracanã, né? Lembrando que o Vasco perdendo ou empatando corre riscos de voltar para a zona do rebaixamento, e vencendo, né, o Vasco dá mais um salto na tabela e muito provavelmente entraria ali, né, para a lista dos 10 primeiros colocados da competição.
Dando sequência aqui ao vídeo, vamos falar sobre um assunto agora polêmico e que acho que principalmente delicado, né, cara? O Vasco contratou nessa última janela um jogador chamado Lloyd Augusto, né? Eu fui uma das pessoas que critiquei essa contratação, não pelo futebol do Lloyd, mas muito mais pelas atitudes do jogador antes da contratação, né? Quem se lembra, durante o período de negociação ali entre Vasco e o Lloyd Augusto, ali pela sua vinda para o clube de regatas Vasco da Gama, o Lloyd começou a ter atitudes muito estranhas aí nas redes sociais, né, em relação ao ex-clube dele, né? O Lloyd começou a fazer lives, né? Começou a fazer vídeos criticando o ex-clube dele, falando que o clube não ia liberar ele para ser negociado com o Vasco, falou que se ele não fosse liberado para jogar no Vasco, ele ia largar o futebol, que ele ia virar gangster lá na Angola. E eu, cara, eu fui bem sincero na época, eu falei, cara, isso não é a atitude de uma pessoa controlada, isso não é a atitude de uma pessoa que tá com a cabeça no lugar, isso aí pode acabar virando contra o próprio Vasco no futuro. E aí muita gente me criticou, falou que eu tava maluco, falou que deixa o cara falar, deixa o artista, né, falar entre aspas, enfim, deixa o cara falar o que ele pensa, porque ele quer jogar no Vasco. E agora a gente tá vendo atitudes aí, no mínimo, estranhas, né, do Lloyd dentro de campo. E ontem foi muito chato o que aconteceu, né? O Lloyd ele foi cobrado pelo Fernando Diniz em alguns momentos no segundo tempo, e aí acabou tirando sarro do Fernando Diniz quando ele deu um chute a gol, né? Um mísero chute, não foi nem um gol, a bola não bateu na trave, ele não fez um lance sensacional, ele deu um chute a gol, um bom chute, e aí depois do chute, né, ele foi lá e botou a mão na orelha para poder fingir ali que não estava escutando o que o Fernando Diniz estava falando, que não estava nem aí, né, porque o Fernando Diniz estava falando. E aí depois na coletiva de imprensa, o Fernando Diniz até relevou, não quis entrar em polêmica, porque tá certo, o Fernando Diniz é um cara experiente, é um cara que é formado em psicologia, ele não vai gerar intriga, principalmente num pós-jogo de classificação ali para a imprensa, né? Isso aí tem que ser resolvido internamente. Então bato palmas aqui pro Fernando Diniz pela atitude, né? Mas pelo que a gente soube hoje, já tivemos ali algumas reuniões, alguns encontros ali, inclusive com pessoas ali que representam o jogador para tentar ajudá-lo, né, cara? Para tentar, de repente, conversar com o Lloyd, entender por que ele tá fazendo esse tipo de coisa, né? Será que ele tá querendo que forçar uma barra para ser titular? Não vai ser com essas atitudes que isso vai acontecer, né? Isso aí pode acabar gerando mais intriga, mais confusão, né? E mais até, de repente, um afastamento do próprio atleta, né? Parece que essas reuniões foram positivas, né? Parece que o Lloyd ontem saiu de campo muito triste ali, né? Depois do próprio torcedor pegar no pé dele em alguns lances ali, vaiá-lo, inclusive, né? Mas, enfim, tomara que isso se resolva, nada contra o jogador, muito pelo contrário, acho até que ele tem talento, acho que ele é um cara veloz, habilidoso, fez o gol de pênalti ontem, deu ali um ou dois passes interessantes pro Verratti, não acho que ele entrou mal no jogo, mas eu acho que ele tem que ouvir o treinador, tem que ouvir o que o técnico pede, independente se ele gosta ou não gosta, ele tem que fazer o que o treinador está pedindo ali em certo momento que ele entra na partida. Mas enfim, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos em relação ao atacante angolano Lloyd Augusto aí nessa passagem pelo Vasco da Gama. Vamos seguindo aqui o vídeo aqui agora, vamos falar um pouquinho sobre negociações aí por duas saídas que podem acontecer no meio dessa temporada, né? Lembrando que o Vasco já rescindiu o contrato de dois atletas, do volante Souza, né, que deixou o Vasco na semana passada, e do zagueiro Manu Capasso, né, e hoje tivemos a informação vinda do Chile, mesmo, do Chile, que o Vasco poderia estar negociando a rescisão de contrato com o atacante Jean Davi, o que me soa muito estranho. Por que me soa estranho? Porque o Jean Davi ele foi comprado pelo Vasco ano passado, né? O Vasco gastou ali 10 milhões de reais na contratação desse atacante, né? A própria diretoria do Pedrinho, né? Foi o próprio Pedrinho que participou dessa negociação e gastou esse dinheiro, né? E hoje o Jean Davi, ele nem é mais relacionado para os jogos, né? Então não está sendo aproveitado, não vem jogando, é um jogador que até tem mercado, até porque ele foi convocado recentemente agora para a seleção do Chile, né? Para disputar os jogos das eliminatórias da Copa. Então o Vasco rescindiu um contrato, jogar 10 milhões de reais no lixo, né? Na lata de lixo, e não tentar negociar o jogador, vender o jogador ou de repente trocar o jogador por um outro atleta, eu acho que seria um grande erro, né, da diretoria, até porque o contratou ele tem menos de um ano, né? Então realmente bem estranha essa situação aí do atacante Jean Davi. E em relação ao goleiro Léo Jardim, o Vasco entrou aí na reta final para tentar uma negociação de renovação de contrato do goleiro Léo Jardim. Lembrando que
o clube de Regatas Vasco da Gama tem prioridade na renovação por mais um ano, né, automaticamente, se quiser, e o Vasco aí está recebendo sondagens, né, de clubes aí para a saída do Léo Jardim agora no meio da temporada, né? O clube do Porto de Portugal é o principal interessado, né, flertando aí uma possível proposta de 10 milhões de euros, ou seja, mais de 50 milhões de reais, e caso isso venha acontecer, é muito pouco provável que o Léo Jardim continue no Vasco aí até o final da temporada, até porque o Vasco precisa muito de dinheiro, né? O Vasco precisa muito de capital aí para poder girar, né, esses pagamentos, salários e tudo que o clube precisa arcar até o final da temporada. E agora, entrando aqui no assunto contratação, né? Porque o Vasco pretende até o final dessa semana anunciar um novo executivo de futebol, né? Esse executivo aí que vai substituir o Marcelo Santana, muitos nomes foram falados, Rodrigo Caetano, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, mas 2 nomes hoje são os nomes mais fortes dentro do clube e 2 ex-funcionários do Vasco, né? O primeiro, um funcionário que muita gente não lembra, que é o Felipe Ximenes, já falei sobre ele aqui nos últimos vídeos, né? Atualmente está trabalhando no Joinville, né? Passou pelo Vasco, Flamengo e Botafogo no Rio de Janeiro, um cara experiente, um cara rodado, mas que nunca teve vasta experiência nesse cargo específico de diretor executivo de futebol. Porém, tem uma certa proximidade com o Pedrinho e com o Felipe, né? Parece que os dois ali tiveram uma experiência juntos ali lá na CBF, né, em relação ao Felipe Maestro. E o outro nome que volta a ganhar força no Vasco é o nome do Mário André Mazuco. Pois é, o Mazuco trabalhou no Vasco, depois fez um ótimo trabalho no Botafogo, né, montando a equipe do Botafogo, que foi campeã da Libertadores da América, e o Mazuco atualmente aí vem ganhando cada vez mais força aí nos bastidores dentro do clube. Um cara sério, um cara dedicado. Na época que trabalhou no Vasco, o Vasco não tinha dinheiro, né, para poder investir. Ele até trouxe, por exemplo, o Germancano, foi ele o responsável pela contratação do atacante argentino, né? Um cara que me agrada, né? Não é um nome do quilate do peso do Rodrigo Caetano, mas dentre as possibilidades, eu acho que o Mazuco é um cara bem relacionado, muito sério, fez um trabalho muito interessante, né, de mapear o mercado no Botafogo, né? Contratou muitos jogadores que depois acabaram, né, aflorando para o futebol brasileiro aí, como o Gregory, enfim, o zagueiro angolano, né, que hoje em dia é um dos principais jogadores do Botafogo, montou um elenco bem sólido ali, que acabou, né, culminando, né, com o título brasileiro e da Libertadores do Botafogo no ano passado. Então, Mazuco aí, mais um aí que entra nessa briga para poder ajudar aí a comandar o futebol do Vasco. Beleza, rapaziada? Então, por hoje é isso. Pedir para você não esquecer de deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal. E é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e uma boa noite. Valeu!